Olá, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Muito bem, então. Vamos hoje estudar um pouquinho sobre progressão aritmética, ou PA. Mas o que é uma PA mesmo? Ora, uma PA é uma sequência numérica, em que cada termo, a partir do segundo, é resultado da adição de um número fixo, também chamado de razão, ao seu antecessor. Mas para podermos estudar uma PA, vamos começar com uma representação simbólica dessa sequência, que pode ser feita assim. Vamos considerar, então, o número A1, A2, A3, e assim sucessivamente, até nós obtermos um termo geral chamado de AN. Perceba que cada uma dessas representações contém um número pequeno. Cada um desses números é chamado de índice e tem por objetivo representar cada termo em sua respectiva posição. Vamos também analisar aqui uma sequência numérica em progressão aritmética. Essa sequência pode ser dada pelos números 2, 5, 8, 11 e 14. Perceba que essa é uma PA crescente e que também é finita, uma vez que o número de termos é pré-estabelecido. Observe também que se nós fizermos 2 mais o 3, que é um número fixo, a tal da razão, vamos obter o 5. Se somarmos 3 ao número 5, vamos obter o 8. Se nós somarmos 3 ao 8, vamos obter o 11. E somando-se 3 ao 11, vamos obter o 14. Essa razão também pode ser obtida da seguinte maneira. Vamos representá-la por R? Bem, então R de razão vai ser igual ao segundo termo, 5, menos o primeiro termo, que é o número 2. O resultado, então, 5 menos 2 é justamente o número fixo, o número 3. Ele é positivo nessa representação que fizemos. E, nesse sentido, então, sendo maior que zero, isso caracteriza uma sequência, uma progressão aritmética que é crescente. Agora, num outro contexto, podemos representar aqui uma outra sequência com os números 7, 5, 3, 1 e assim sucessivamente. Essa aqui é uma progressão aritmética decrescente e infinita. Se formos calcular a razão do mesmo modo, nós vamos ter então o segundo termo, que é 5, menos o primeiro termo, que é dado pelo número 7. O resultado vai ser 5 menos 7, que é menos 2, um número negativo ou menor que zero, que é uma condição para que a PA seja decrescente. Agora, em mais um outro contexto, nós vamos ter o número 2, por exemplo, o número 2 e assim sucessivamente. Se calcularmos a razão, vamos obter como resultado o segundo termo 2, menos o primeiro termo, que é 2 também. E 2 menos 2 resultará em zero, que é justamente a característica de uma progressão aritmética constante, ou seja, os seus termos são todos iguais. E se quisermos, então, representar o que fizemos para determinar a razão, nós vamos simbolicamente colocar aqui o A2 menos o primeiro termo, o A1. E aí nós temos uma das representações para a razão. E, de um modo geral, podemos representar a razão também assim. O termo geral AN menos o seu antecessor, que é AN menos 1, que vai nos permitir determinar a razão, obtendo-se a partir de dois termos quaisquer em sequência numa PA. Bem, já que citamos o termo geral, vamos então ponderar no seguinte. E se nós quiséssemos obter um termo qualquer da sequência, sem enumerá-la um a um até chegar nesse termo? Então, aí nós estaremos pensando no termo geral de uma PA. E para a determinação do termo geral, vamos considerar nosso primeiro exemplo aqui, em que nós temos o A1, e representamos o A1, nesse exemplo, pelo número 2. Já o A2, nós representamos pelo A1 mais a razão uma vez, ou seja, o A1 que é 2, e mais a razão aqui que é dado pelo número 3, uma vez. E 3 vezes 1 é 3, mais 2 leva ao número 5. Já o A3 nós obtivemos fazendo o A1, que é o número 2, mais a razão, ou seja, a razão vezes 2. E 3 vezes 2 é 6,
6 mais 2 aqui gerará o número 8. E se prosseguíssemos, até nós obtermos o termo geral, que chamamos de AN, podemos pensar de modo intuitivo e análogo ao que nós fizemos aos termos anteriores. Ou seja, consideramos o primeiro termo A1 mais a razão vezes, bem, analisando o A3 aqui, vamos ter a razão multiplicada pelo índice 3, menos 1, ou seja, 3 vezes 2. Já o A2, nós temos a razão multiplicada pelo índice 2 menos 1, ou seja, vezes 1. No A1, embora não tenhamos escrito, e vamos fazê-lo agora, este resultado de fazermos o 2 mais a razão vezes 0. Pois 3 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Olhe, o A1 com o índice 1 vai nos levar a uma razão multiplicada por esse índice menos 1, ou seja, o menos 1, que é o 0. E pensando, então, do mesmo modo aqui para o AN, nós vamos ter, então, a N, que vai ser o A1, mais a razão vezes o N menos 1. E assim nós obtivemos, com um pensamento um pouco mais intuitivo, o termo geral de uma progressão aritmética. Bem, já que nós utilizamos os 3 primeiros termos do nosso exemplo, vamos considerá-los para continuar nossos estudos. Observe que nós temos o número 2, o número 5 e o número 8. E o número 5 pode ser representado pela média aritmética dos extremos desses 3 termos que representamos. Ou seja, se fizermos o 2 mais o 8, vamos obter 10. Dividido por 2, obtemos o termo central, que é o número 5. Isso nos leva a uma das primeiras propriedades das PAs. Então, de modo simbólico, podemos escrever como sendo A, B e C, 3 termos consecutivos de uma PA, em que o termo central B poderá ser representado pela média aritmética dos extremos. Ou seja, faremos o A mais o C sobre 2, e aí nós temos uma generalização bem importante nas progressões aritméticas. E considerando esses mesmos 3 termos, levando mais adiante um pouquinho os nossos estudos, em que nós temos aqui o número 2, o número 5 e o número 8. Se pensássemos assim, temos o termo central 5. Antes do 5, ou seja, o seu antecessor, pode ser representado pelo número 2 ou 5 menos a razão, pois 5 menos 3 gera o 2. Já o seu sucessor, que é o 8, pode ser reescrito assim: 5 mais a razão 3, que gera o número 8. 5 mais 3, 8. Agora, se ampliarmos o pensamento de um modo um pouco mais geral, fazendo com que o 5 seja representado por x, seu antecessor será x menos a razão. Já o seu sucessor, x mais a razão. E assim nós temos um artifício matemático também igualmente importante, vinculando 3 termos consecutivos de uma PA. Agora, me ocorre o seguinte: se nós quiséssemos fazer a soma de termos de uma PA? Bem, para fazer a soma, podemos fazer o seguinte. Carl Friedrich Gauss, que nasceu em 1777, faleceu em 1855, relatado por Karl Boyer em seu livro História da Matemática, quando estava ali com 10 anos de idade, em uma escola pública em que estudava, um professor pediu a ele e aos seus colegas que realizasse a soma dos números inteiros de 1 até 100, cuja razão é 1. Sim, é uma PA. Bom, nesse sentido, então, Gauss pensou um pouquinho e fez o seguinte: ora, vamos somar o número 1, que é o primeiro termo dessa sequência, ao número 100, o último termo. O resultado aqui vai ser 101. Como eles deveriam, seus colegas deveriam somar o número 1 com o número 2, com o número 3, com o número 4 e assim até chegar ao número 100, Gauss pensou, bem, e o número 2 somado ao 99, ou seja, 2 é o segundo termo, 99 é o penúltimo termo. Também gera 101. E Gauss prosseguiu assim com esse pensamento até fazer 50 mais 51. O resultado, 101 também. Gauss percebeu que do total de elementos, a metade deles resultaria em 101 na soma. Então o que ele fez foi pegar o total aqui, que é 100, dividir por 2 e multiplicar por
quaisquer uma dessas somas. No caso, ele pegou a primeira, 1 mais o 100, resultando em 100 dividido por 2, que é 50, multiplicando por 1 mais 100, que é 101. E o resultado de 50 vezes 101 será 5.050, justamente a soma dos 100 termos de 1 até 100, números inteiros, cuja razão é 1, em PA. Bem, nos inspirando em Gauss, podemos pensar na soma da seguinte maneira. A soma dos n elementos de uma PA vai ser dada pelo total de elementos divididos por 2, ou seja, metade do número de elementos, n sobre 2, multiplicando pelo primeiro termo, A1, e mais o termo geral, AN, ou seja, o último termo da sequência específica em que essa soma deverá ser realizada. E assim nós realizamos um resumo bem interessante e bem importante, que pode nos auxiliar a resolver diversas situações em que as PAs estejam presentes. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esses resultados, pensamentos e reflexões, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se conhecerem alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, fiquem à vontade para compartilhar. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!